Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver vendo este vídeo. Então, hoje falaremos sobre Stephen King, como eu havia dito no vídeo chamado aí há poucos dias. Vamos falar sobre este grande autor que é Stephen King. Bom, assim, Stephen King é um autor que dispensa apresentações, é claro. Creio que todos que já leram pelo menos um livro de ficção ou mesmo livro de fantasia, de terror, já ouviu falar sobre ele. Isso é um fato. Então, como eu faço sempre aqui no canal, eu vou fazer uma breve introdução antes da gente fazer a resenha do conto que eu li no livro Quatro Estações. O livro é este livro aqui, ó. Eu já havia mostrado ele para vocês. São 4 contos e o primeiro será o conto Rita Hayworth, Redenção de Shawshank. Shawshank é uma prisão e o livro se passa a maior parte, creio que 90% dentro dessa prisão. A gente vai fazer essa resenha, mas primeiro vamos aí falar sobre um pouco da história de vida do autor Stephen King. Bom, Steve foi uma criança que viu muita coisa, viveu muita coisa antes mesmo de começar de escrever o seu primeiro conto ou sua primeira história. Aos 2 anos, o pai abandonou ele e a mãe e um filho adotivo, que é o irmão dele, né, o único irmão que ele tem, abandonou a família e a mãe teve sérias dificuldades financeiras para poder manter a família unida. Creio que aos 11, 10 anos, ele presenciou um acidente terrível. Um amigo dele ficou preso nos trilhos de uma ferrovia e foi atropelado por um trem, por um comboio. Deve ter sido uma coisa muito trágica para ele. E muitos dizem que o lado sombrio dos livros dele vem deste trágico acidente que ele presenciou, essa tragédia. Meio que abriu a caixa de Pandora na cabeça dele, né? Tem muitos autores que precisam que acontecer algum fato, alguma coisa, algo trágico na vida dele, para que ele consiga abrir a mente para determinado assunto. Mas o próprio Stephen King alega que não, que isso não teve nada a ver, que o fato dele escrever tanto sobre terror e ter tanta facilidade para escrever com qualidade sobre o assunto, é que ele lia muito história de terror na infância e na adolescência. E isso daí ele copiava aquelas histórias ali, os desenhos, e isso fez com que ele aprimorasse bem a arte de escrever sobre terror. E não necessariamente tenha sido por conta desse acidente, mas a gente sabe que com certeza uma ou outra história isso deve ter sim aguçado a mente dele para a questão da criatividade mesmo. Acontece de ter essa ligação entre o acidente. Ele descreve, quem lê os livros dele já, principalmente os livros de terror, que retrata ali os ataques, o lobisomem mesmo, né, que ele escreveu. Você percebe assim a carnificina ali na letra e provavelmente ele deve buscar, mesmo que inconscientemente, nesse momento que ele viu lá acontecer isso com um amigo. Porque, querendo ou não, gente, para uma criança ver, mesmo um adolescente, ver um acidente, já é traumático até para um adulto. Imagine para um adolescente ou uma criança ver uma pessoa, um amigo então ainda, né, sendo atropelado por um comboio de trem. Deve ser uma cena horrível, muito horrível, de impotência, de você não poder fazer nada e de ficar completamente assustado com aquilo ali. Então aconteceu isso com ele. Ele nasceu em Portland, no Maine, né? Porque a maior parte, quem sabe aí, quem já viu os filmes que viraram filmes dos livros dele, sabe que todos se passam no Maine. E aí lá ele viveu a maior parte das histórias da vida dele mesmo como adolescente, que acabou inspirando ele a escrever. Sempre que ele escreve um livro, ele coloca que aquela história se passou ali no Maine. Ele não foi, apesar de ter uma obra extensa e transitar por vários assuntos, vários temas na literatura,
ele é um escritor bem eclético, ele não foi agraciado com o Nobel de Literatura. Muitos dizem que ele merece, eu particularmente creio que ele mereça sim, pela obra, pelo conjunto da obra. Quem sou eu, né, para dizer isso? O peso que minha palavra tem, mas assim, eu acho que ele merecia sim. Só que ainda não foi, já ganhou vários prêmios, principalmente lá nos Estados Unidos, por conta da obra dele, mas o prêmio de Nobel de Literatura, que é concedido lá pela Academia Sueca, ele não recebeu ainda, né? Pode ser que, sei lá, depois que ele vier a falecer, ele receba esse prêmio, mas aí eu como escritor que sou, eu não gostaria de receber. Eu deixaria escrito na minha lápide ali que, se não fui Nobel de Literatura em vida, também não quero ser em morte. Porque, poxa, se ele está aqui vivo escrevendo, a não ser aquele escritor que ninguém conseguiu descobrir ele em vida, né? Tem muitos pintores, inclusive, aí que fizeram grandes obras, né? Mas não foram reconhecidos porque não tiveram azar de nenhum autor, ninguém verificar a qualidade da arte do trabalho daquela pessoa, e só depois da morte dele que o trabalho foi reconhecido. Não, o Stephen King é diferente, ele é conhecido praticamente no mundo inteiro. Então não faz sentido você dar um Nobel para ele depois que ele vier a falecer, né? Eu acho que se ele já é conhecido, o trabalho dele é reconhecido no mundo inteiro, então que dê esse Nobel para ele em vida. Eu, no lugar deles, deixaria claro isso no testamento. Olha, se não me derem o Nobel em vida, eu não quero em morte. Deixaria isso registrado para os herdeiros, né? A gente já vê aí que tem muito herdeiro que o falecido não deixa aquilo escrito, e aí o herdeiro vai, acaba com a obra, muda tudo, altera tudo. A gente vê isso aí acontecendo praticamente todos os dias atualmente. Bom, Stephen King também, pessoal, ele sofreu um acidente em 99, ele foi atropelado, estava fazendo a sua caminhada, que ele faz todos os dias, sua corrida. Não creio que não deve estar fazendo, não sei se ainda continua fazendo, porque ele já está acima, já está para lá de 70 anos, nasceu em 1947, no final ali da Segunda Guerra Mundial, já ali perto do tratado da criação da ONU. Ele já está aí para mais de 70 anos, não sei se está fazendo corrida, talvez caminhada, né? Mas pode ser que esteja correndo também, se cuida bem da saúde. Ele foi atropelado lá próximo à casa de veraneio dele, e houve uma perfuração no pulmão, ele teve traumatismo craniano, quase faleceu, quase veio a óbito. Um motorista distraído, não estava embriagado, distraído, atropelou ele e quase tirou a vida desse grande autor. Mas ele se recuperou, continua escrevendo, vez ou outra ele participa de algum podcast, participa de alguma entrevista, de algum desses programas de auditório que tem muito lá nos Estados Unidos. Eu sempre acompanho as entrevistas dele. Tem um fato curioso do Stephen King, eu até vi essa história ele mesmo contando em um desses programas de auditório, que quando ele escreveu o primeiro livro dele de terror que ele escreveu foi Carrie, a Estranha. Ele fez um rascunho do livro e achou que não estava bom, pegou e jogou no lixo. A esposa dele, que ele havia conhecido lá na universidade, lá nos primeiros anos de universidade, foi lá no lixo, pegou aquele esboço, deu uma lida e viu que a história era muito boa e falou para ele: não, você vai investir nessa história, você vai ter que escrever, terminar ela, porque essa história é que vai fazer com que você consiga o sucesso que você tanto procura. Meio que profetizou ali, né, de que ele seria um escritor de sucesso, e já tinha, ela, por conviver com ele, sabia que ele tinha uma qualidade, só que ainda não tinha sido vista, não tinha aparecido, né, para alguma grande editora. Ele já havia recebido vários nãos das editoras, né, e aí ele escreveu Carrie, né, e mandou para uma editora. A editora inicialmente pagou para ele $2.500 pelo romance, né, que era, para a época e ainda para hoje, é um valor baixo lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a literatura, os autores são bem mais reconhecidos do que aqui no Brasil, e $2.500 era um valor abaixo
para um escritor, mesmo iniciante. Mas o livro fez muito sucesso e ele recebeu posteriormente $200 mil com a vendagem, né? Com os direitos do livro e a quantidade de exemplares vendidos. Este livro o Carrie, a Estranha, foi a primeira adaptação para o cinema. Então ele mais a esposa estavam procurando uma sala de cinema para assistir o filme e não encontrava. E aí eles estavam passando por um bairro de maioria negra e viu lá que estava tendo uma sessão. Era a única que eles tinham encontrado no local onde eles estavam, né? E aí a esposa falou, vamos entrar aqui e assistir. E eles são duas pessoas brancas, né? Num bairro negro. E aí eles chegaram, pagaram o ingresso, não era conhecido na época, né? Foi a primeira adaptação, né? Ninguém conhecia ele. Eles sentaram lá numa poltrona e começaram a assistir o filme. E na frente deles tinha dois afro-americanos, né? Bem fortes, estilo jogador de basquete. E eles estavam assistindo o filme muito emocionados com o filme, com a moça, né? Falando que ela ia acabar com todo mundo, que não podiam fazer aquilo com ela. E os caras estavam quase chorando de emoção. E aí ali ele percebeu que o livro dele, a história que tinha sido adaptada, conseguiu realmente tocar várias, não havia ali um nicho, né? Ele conseguiu alcançar várias pessoas, ele conseguiu fazer com que uma pessoa negra apoiasse, porque Carrie Estranha, a menina é uma menina branca, né? Que tem problemas. Ele conseguiu tocar isso, ele conseguiu quebrar essa diferença que nos Estados Unidos era muito grande, ainda entre brancos e negros. Tem todo um histórico lá de escravidão, de diferenças raciais, de apartheid, né? Meio que um apartheid ali, que tinha até os bares ali onde os negros ficavam e os brancos ficavam, né? Era tudo separado, tinha separação dentro dos ônibus, não era um apartheid por lei, mas por comportamento, por cultura. E ele conseguiu fazer com que uma pessoa negra, né, torcesse por uma personagem branca em um filme. Então ele viu que a obra dele realmente tinha ultrapassado esse tabu. Esse foi um fato bem interessante da história dele. Então, pessoal, ficou assim uma introdução um pouco grande. Eu poderia falar aqui mais umas 2 horas sobre Stephen King, que é um autor que eu gosto muito, e ele tem uma obra muito extensa. Mas vamos à resenha do livro, né, do primeiro conto, que é Rita Hayworth, Redenção de Shawshank, que foi adaptado para o cinema com o nome de Um Sonho de Liberdade. Foi um filme com o Tim Robbins e o Morgan Freeman, que fez um grande papel. O Morgan Freeman, assim como o Tim Robbins também, que é um grande ator. Quase não está tendo filme deles ultimamente, tanto do Morgan Freeman como do Tim Robbins, mas são ótimos atores, são grandes atores. E esse filme foi adaptado para esse livro foi adaptado para o cinema. Como é a história? O Stephen King, como eu disse no início, ele sempre, os livros dele sempre se passam na região do Maine. E esse conto não é diferente. Ele fala sobre um contador, ele é uma espécie de banqueiro, contador, que é bem conhecido na cidade, casado com uma moça, com uma mulher jovem, né, e bonita, elegante, e ele se vê numa situação em que descobre que a mulher está traindo ele com o professor do clube onde eles frequentam. O que ocorre? Há uma sucessão de azar mesmo ali, tudo ocorre de uma forma que ele não conseguiria evitar, ele comete alguns erros, né? E a polícia encontra a mulher, mas esse amante dela, né, na casa do amante, crivado de balas, né? E todas as testemunhas apontam que foi o Andy Dufresne, né? Andy Dufresne, que foi ele que cometeu aquele assassinato brutal. Tudo leva a que realmente foi ele, né? Até mesmo quando a gente assiste o filme,
você no início do filme, né, você tem a certeza, ele foi realmente ele que cometeu o crime, né? A forma com que o diretor ou roteirista coloca as cenas dá a entender que realmente foi ele. Mas no livro você tem uma impressão diferente. Desde o início você já vê que não foi ele que cometeu o crime, que ele realmente é inocente. É o interessante de você ler o livro em relação ao filme, é por isso, porque o livro é mais completo, o conto, né, é o mais completo. Ele é um conto de 123 páginas, apesar de ser um livro grande. Se fosse um livro de bolso, ele daria ali umas 200, 250 páginas. Então é um conto, praticamente um livro, né, o conto. O Stephen King tem isso. Os contos dele são um pouco mais compridos, né? Não é aqueles contos ali de 50, 100 páginas. E aí, esse Andy do Fresney, ele vai para a cadeia, né? Vai cair lá em Shawshank, que é uma prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. Ele é condenado à prisão perpétua, né? E chegando lá, ele tem toda aquela questão da introdução ali na cadeia, né? Ele sofre muito, sofre abuso, inclusive estupro pelas irmãs, né? Que é um grupo de homens ali que é uma mistura de homossexual com sado, né? Um sado masoquista. Eles gostam de pegar, eles não querem aquele cara que se oferece para eles, eles querem justamente aquele que oferece resistência, que é o homem hétero, né? Que não quer ser homossexual. Eles gostam disso. É como se fosse... Já viu quando o leão ataca uma presa e a presa não se move? Ele fica batendo nela, empurrando ela para que ela saia correndo, porque ele quer ter o prazer da caça. Essas irmãs funcionam mais ou menos desse jeito. Elas querem que a pessoa resista. E o Andy tem essa questão. Ele é uma pessoa que não é homossexual e ele não quer aceitar aquilo ali. Sempre que as irmãs vêm atacar ele nos locais ermos ali da cadeia, ele resiste, né? Ele não deixa, mas no final das contas eles acabam espancando ele, né? E estuprando ele. Ele sofre vários estupros lá dentro da prisão. Só que sempre resistindo, ele nunca se entrega para eles, né? De forma fácil. Mesmo sabendo que é isso que eles querem mesmo, que ele resista, né? E aí ele conhece o Red. O Red era, se vocês forem pensar, o livro ele se passa ali em 1936, 1937, quando começa a história, né? E ele fica preso ali uns 19 anos, 30 anos preso. Então, os Estados Unidos tinham uma população carcerária com um perfil completamente diferente do de hoje, da década de 90. O que ocorria? Boa parte dos presos eram irlandeses, eram pessoas que tinham vindo para colonizar a América, e tinha muito irlandês. E na cadeia, pelo irlandês ser um pouco mais estourado, tinham negros também, afro-americanos, mas tinha muito irlandês. E no livro, o Stephen King, ele descreve o Red como um irlandês, não é como um homem negro igual o filme foi adaptado como personagem o Morgan Freeman. Aí você pensa, né? Eu tenho certeza que muita gente vai falar, isso é lacração então, né? Colocou um personagem negro. Eu não vi dessa forma, pelo contrário. O que ocorre? O roteirista, o diretor do filme, ele quis trazer para uma realidade que a gente o filme foi lançado acho que em 90, 99, por aí, assim, eu não vi a data do filme, né? Mas foi mais ou menos por aí, acho que 1990, 91. Naquela época, a população carcerária era de maioria negro e latino, né? Então não fazia sentido ele trazer um personagem, o coadjuvante ali, né? Que no caso o principal é o Andy do Fresney, e o coadjuvante o Morgan Freeman. Não fazia sentido ele trazer um irlandês, porque a gente praticamente, os Estados Unidos miscigenou bastante, então você vê lá hoje que não tem, o irlandês deixou meio que desapareceu na sociedade lá, não como era antes, né? A quantidade que tinha no início da colonização ali, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, migrou muito o irlandês para os Estados Unidos. Tem toda aquela questão, até aquela série lá, Peaky Blinders, né? Que eles são irlandeses que vieram para os Estados Unidos.
O livro se passa mais ou menos naquela época ali. Então, por isso, na adaptação do filme, eles colocaram um personagem negro para fazer o papel do Red, porque eles entendiam que era isso. Mas no livro, ele é um irlandês. E isso não diminui a história em momento algum, e nem eu para mim não vi diferença alguma, porque eu estou lendo o livro e eu consigo imaginar o personagem Red como um irlandês, ao mesmo tempo que eu consigo imaginar o Morgan Freeman lendo o livro. Eu achei muito legal isso. Mas a ideia do o Stephen King, neste livro, neste conto, ele colocou ele como um personagem irlandês. Então eu achei que ficou melhor com o Morgan Freeman, com um personagem negro. Achei que ficou mais legal a história, né? Talvez pela questão do meu tempo de história, né? De vida, para o meu momento. Eu não vivi aquela época lá onde tinha os irlandeses, então eu achei a adaptação do livro, do filme, né, colocada como um personagem negro, eu achei que ficou mais legal, ficou mais autêntico. E aí, o que acontece? Ele passa ali, o Andy passa por várias situações no filme, no livro, né, toda hora eu confundo com o filme. Ele passa por várias situações, ele sofre muito, só que sempre ele tem ali um brilho no olho dele de que ele acredita que em algum momento ele vai conseguir sair, que ele não é culpado, ele é inocente e ele vai conseguir provar aquilo ali, ou ele vai conseguir cumprir a pena dele e sair um dia, mesmo sendo prisão perpétua. E aí ocorrem várias situações, né? Ele monta uma biblioteca lá, melhora a biblioteca que tinha na penitenciária. E no momento, ele, por ser uma pessoa muito conhecedora de impostos, de direito tributário, por ser contador e bancário, né? Ele se vê numa situação onde um dos guardas está com um problema lá com o imposto de renda, e aí ele se propõe a ajudar aquele guarda. O guarda quase joga ele de cima do prédio lá que eles estavam consertando, porque acha que ele está sendo abusado, né? Que ele pergunta se o cara confia na mulher dele para poder passar o dinheiro para a mulher dele, uma herança que ele ia receber. E aí ele consegue convencer esse guarda a fazer essa questão do imposto de renda para ele, e a partir disso, todos eles, os guardas, ou até mesmo o diretor, passa a confiar nele para fazer a contabilidade deles, a declaração de imposto de renda, e ele começa a ter muito sucesso ali dentro. Sucesso entre aspas, né? Porque ele sempre será, para os guardas e para o diretor, ele sempre vai ser um preso comum ali, nada mais que um número, né? Mas ele vai ali ajudando, conseguindo algumas coisas para os presos, algumas melhorias e tal. Ele para de sofrer com as irmãs, né? Uma das irmãs apanha ali, chega a ser, praticamente deixa ela em estado vegetativo. Provavelmente um dos guardas, né? Ou vários guardas fizeram isso para o Andy, né? Para eles não atacarem ele mais, porque ele estava ajudando o diretor e os guardas. E aí com isso ele conseguiu proteção. E ele tinha dinheiro, né? Foi para a cadeia com $500, escondido sabe lá onde, né? Conseguiu passar pela revista com esse dinheiro. Então lá na cadeia a correção monetária é diferente daqui de fora. Se uma pessoa com $500 lá, é como se ele tivesse $30 mil, né? Porque um dólar lá vale muito dinheiro, porque não tem, então é questão de oferta e procura, né? Se ninguém tem e um tem, então aquele dinheiro vai valer muito. Talvez com esse dinheiro ele conseguiu subornar esses guardas. O fato é que ele parou de sofrer os estupros, parou de sofrer os abusos das irmãs, né? E começou a ter uma vida um pouco melhor. Começou a ensinar alguns presos a ler, escrever, fazer até a prova do ensino médio, né, por correspondência. E numa dessas ele conhece um rapaz ele conhece esse rapaz, começa a ensinar ele e tal. O rapaz já passou por várias outras prisões, mas parece ser uma pessoa boa. Ele conhece ele e ele fica muito assim deslumbrado com a inteligência do Andy, né? E aí ele começa a investigar e ele lembra que ele ficou com um preso falastrão em uma outra cadeia, e esse preso confessou para ele que tinha matado um casal, um homem que era professor de golfe e uma mulher de um bancário que era amante desse cara, e que esse bancário, ele até fala, né, o otário foi preso no meu lugar. E aí ele pega e conta essa história para o Andy, e aquilo é como se fosse um castelo de cartas para o Andy, né? Ele cai, porque ele pensa, poxa, eu estou aqui preso injustamente, então, realmente, porque até então chegou um ponto que até ele acreditava que realmente ele tinha matado aquelas pessoas, né?
Mas aí não, porque no dia ele bebeu muito e ele chegou a comprar uma arma, né? Só que ele comprou a arma para se matar e não para matar a mulher e o amante. E aí ele tem a certeza de que realmente ele é inocente, de que ele nunca foi culpado daquilo ali. E aí ele vê uma possibilidade de provar a inocência dele e não ficar ali preso, né, pelo resto da vida dele, porque era prisão perpétua. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas, né? Os juízes daquela época tinham isso para poder deixar claro que o cara não ia sair da prisão nunca. E então ele procura o diretor. E o diretor, naturalmente, não acredita nele, né? E nem tenta verificar se aquilo é real. Por quê? Porque ele está sendo ali como um cachorrinho de estimação para o diretor, né? Está dando dinheiro para o diretor, para os guardas. Eles não vão querer tirar ele dali. Nunca que eles iam querer a liberdade dele. Por quê? Porque ele já estava condenado, né? E o diretor é extremamente, apesar de ser um protestante efervescente, que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas é extremamente corrupto, né? Ele se diz uma pessoa de princípios, mas não é. Por trás é um lobo mesmo, né? E aí então ele pega e fala, coloca, o Andy não aceita, começa a gritar com ele, coloca o diretor manda levar ele para a solitária. E aí ele fica lá vários dias na solitária, né? E talvez nesse momento ele começa a planejar a fuga dele da cadeia. E é onde ele coloca ali, cava um túnel ali por trás do quadro da Rita Hayworth, né? Isso, por isso dá um nome para o conto. E consegue fugir da cadeia. Ele vai para uma cidade lá do México, né? E deixa uma mensagem para o Red, se algum dia sair, acompanhar ele. E no final ele consegue fugir. No livro, o guarda, o diretor não comete suicídio e nem vai preso. Ele vai para uma outra prisão, né? Comandar uma outra prisão, completamente sem respeito pelo que ocorreu. O Andy aparentemente não denuncia ele e o dinheiro que ele fica não é o dinheiro que ele entra lá no banco e pega dos depósitos que ele fazia para o diretor, é o dinheiro que ele já tinha, que um amigo dele, antes dele ser preso, criou uma identidade falsa para ele e deixou esse dinheiro para ele lá. Então, assim, o Stephen King não colocou da forma que foi feito no livro, no filme, né? De que o Andy passou a perna, né? No filme ele passa a perna no diretor, né? Ele foge da cadeia com o terno do diretor, os sapatos do diretor e os documentos. Aí ele entra lá no banco, saca todo o dinheiro que o diretor vinha depositando, né? E vai para o México. No livro não. Quem fez, o amigo dele pegou lá um seguro de vida que ele tinha e deixou aquele dinheiro separado para eles, acho que 30 mil dólares, daí com as correções dava ali por volta de 100 mil dólares. Era o dinheiro que ele precisava para construir a pensão que ele queria, uma pousada lá no México, e ele ia viver daquilo ali. E aí o Red consegue, depois de muitos anos, consegue a condicional, e o Red vê, quando ele sai da cadeia, ele vê que o mundo é uma coisa completamente diferente, que ele já estava adaptado à cadeia. Inclusive ele dá vontade até de voltar novamente para a cadeia, mas ele lembra do amigo dele, ele vê, do Andy, né? E ele percebe que seria um desrespeito se ele fizesse isso, se ele cometesse mais um crime para voltar para Shawshank. Porque o Andy tinha passado 27 anos da vida dele tentando escapar. E aí o Red voltando para lá, para a cadeia, para a prisão, é como se ele estivesse jogando todos esses anos fora que o cara tentou, né? O amigo dele tentou. Então ele pega a dica lá que o Andy deixou para ele e vai atrás dele. E assim o livro termina. O que eu tirei de história? Eu já tinha aprendido muito já com o filme, né? Eu assisti o filme antes de ler o livro. Eu tinha aprendido muito lá com princípios de vida, com questão de superação. Eu gosto muito de assistir esses livros, esses filmes, né? Que tem história de superação do personagem. E este não é diferente. O livro, confesso para vocês, o conto deste livro aqui, a história é muito boa, é muito impactante, né? Conta a história de que a vida na cadeia não é fácil, que apesar de ele ter conseguido superar, só conseguiu porque não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa que tinha muito foco no que ele estava fazendo, porque senão ele não teria conseguido sobreviver ao que ele passou lá, não teria conseguido, provavelmente ele teria cedido ao que as irmãs faziam com ele, né? Era bem capaz dele ter virado ali um homossexual, não por opção, mas por forçada mesmo, de barra, né? Porque ia chegar um ponto que ele ia pensar o seguinte, falando, é melhor aceitar virar mulher desses caras
do que eu ficar apanhando todos os dias. E ele não, mesmo ele apanhando, sendo estuprado inúmeras vezes, né, sendo molestado inúmeras vezes, ele ainda assim resistiu, porque ele tinha ali que na mente dele, ele tinha que vencer aquela batalha. O corpo dele poderia ser tomado, mas a mente não. E aí ele conseguiu, com o tempo, ele conseguiu bolar a fuga dele, né, e escapou da prisão, conseguiu escapar da prisão e se tornar um homem livre, mesmo tendo passado pelo que ele passou. Então, pessoal, a história de hoje era essa, ficou um pouco longa, porque realmente falar sobre Stephen King e os seus livros é falar sobre um grande autor. Então você, não que os outros não sejam, né, mas é um livro longo, tanto que eu dividi ele em 4 resenhas, essa é a primeira, e como essa eu tive que fazer uma introdução sobre o autor, e aí o vídeo ficou um pouco longo. Mas é isso, fiquem com Deus e espero que vocês estejam todos bem.